Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Essa aula vai para os meus alunos do segundo ano, tá certo? E ela é uma aula de literatura, tá certo? Um pouquinho sobre a história da literatura brasileira. A nossa aula de hoje vai ser uma espécie de revisão, né? Já que a gente já viu algumas coisas, da escola literária do romantismo, tá? Eu postei algumas atividades na plataforma e ficou de eu fazer uma pequena revisão, né, dessa escola tão importante, né, na história da nossa literatura, que é a escola romântica, uma escola muito frutífera, né, que produziu grandes obras, uma escola que foi muito popular também, caiu aí no gosto, né, das pessoas. Então, vamos ver um pouquinho, né, da, da escola romântica. Vou preparar aqui os slides para vocês. Ok. Vamos botar em tela cheia para vocês visualizarem, certo? Então, vamos lá. O romantismo no Brasil. A nossa história da literatura, né, ela começa, né, na verdade, com aquele período que a gente chamou de quinhentismo, né, que na verdade não foi uma escola literária, né, foi um período, né, da nossa história. Já o romantismo, não. O romantismo foi uma escola literária, né, no século XVIII, de bastante importância, porque os românticos eles quiseram valorizar, né, a nossa literatura, porque até então era uma literatura meio que modelo, né, modelo da literatura europeia. Mas antes de nós iniciarmos, né, essa escola literária, é preciso que eu faça um parênteses para que vocês não tenham muita confusão em diferenciar romantismo com R minúsculo e o romantismo com R maiúsculo. Então, vejam só, quando eu chamo de romantismo com R minúsculo, um substantivo comum, eu estou falando do sentimento amoroso, né, de ser romântico. E ser romântico sempre existiu e sempre vai existir, né, que é um estado da alma, é uma característica da pessoa. Romantismo com R maiúsculo é uma escola literária, né, que já não existe mais e que deixou aí um legado muito grande para a nossa literatura. Da mesma forma, é preciso que a gente diferencie os vários sentidos que existem na palavra romance, porque eu vou falar muito também em outro vídeo, mas e nesse também, de romance. O romance, ele como gênero literário, tá certo? Que é o que nós vamos focar durante o romantismo, porque durante o romantismo no Brasil se produziu muitos romances históricos, romances românticos, romances urbanos, e esse romance do qual eu falo agora é justamente o gênero literário. E existe também outra acepção para romance, que seria estar envolvido, né, ter o um romance com alguém, né, está envolvido com alguém. Então, é preciso que a gente faça essa diferenciação, porque às vezes os alunos, eles confundem bastante, né? Acham que romantismo com R minúsculo, por exemplo, substantivo comum, é a escola romântica. E escola romântica é romantismo com R maiúsculo, né? Que é uma escola literária, ok? Aqui nós temos algumas imagens, né, que simbolizam bastante o romantismo no Brasil, que é a figura indígena, né, essa figura idealizada, a figura feminina, que era também pura, angelical, né, e a terceira imagem, que é a imagem do amor, do romance, né, do amor acima de tudo. Então, essas imagens, elas caracterizam bem, né, a época do romantismo, da escola literária romântica. O romantismo no Brasil, ele vai surgir um pouco depois da nossa independência política, né, de 1822. E as primeiras obras literárias, elas já mostravam aí um perfil, obras literárias preocupada com a cultura brasileira, né, com o nacionalismo, preocupada em mostrar, né, a nossa linguagem, a nossa paisagem, a nossa fauna, a nossa flora. Então, esse nacionalismo, ele vai
vai aflorar durante o romantismo. Até então, nós tínhamos, antes do romantismo, uma literatura muito pautada na imitação da literatura europeia, principalmente a literatura portuguesa. Mas aí, com a fundação do romantismo no Brasil, da escola romântica, os intelectuais e artistas, eles começaram a criar esse projeto de cultura brasileira, né? E o que seria esse projeto de cultura brasileira? É uma cultura que identifica as nossas raízes históricas, as nossas raízes linguísticas, as nossas raízes culturais. É por isso que nós vamos ter diferentes tipos de romance. E agora, romance, eu estou falando do gênero literário, tá? E aí eu estou falando do romance histórico, que foi produzido no Brasil, o romance regionalista, né, preocupado com as características de cada região do país, o romance indianista, né, preocupado com a figura do índio, né, com a cultura do Brasil, né? Nós temos também o romance urbano, né, que era ambientado nas cidades, e vários outros. Então, o traço essencial do romantismo é justamente o nacionalismo. E às vezes esse nacionalismo, na maioria das vezes, ele acontece de forma exacerbada. Exacerbada quer dizer no sentido de exagerada. E aí vai vir, consequentemente, outra característica do romantismo, que é justamente essa idealização. Os românticos, eles tinham muito essa idealização como característica, você idealizar um país perfeito, você idealizar uma fauna perfeita, uma flora perfeita, um índio perfeito, uma mulher perfeita, um amor perfeito, que nem sempre correspondia à nossa realidade. Mas a idealização, o nacionalismo, ele vai fazer parte, né, durante a escola literária. Aqui nós temos as características gerais do romantismo no Brasil, tá? Então veja que eu coloco sempre romantismo com R maiúsculo para vocês não tenham essa dificuldade, né? Aí nós vamos ter que é uma escola literária, um substantivo próprio. Então, quais são as características gerais do romantismo no Brasil? Aí nós vamos ter o individualismo, o egocentrismo. O autor ele quer expressar os seus sentimentos, as suas emoções, o eu lírico quer deixar na obra, transpor nos seus romances, nas suas poesias, né? O que sente, né? O que está vivenciando naquele momento. Nós vamos ter a liberdade de criação, isso inclui liberdade linguística, né? Liberdade para criar e não ficar preso a dogmas, tá? Nós vamos ter o sentimentalismo, né? As emoções, a supervalorização do amor, da mulher, do índio, e essa supervalorização vai levar a outra característica, que é a idealização, é você criar uma figura feminina que não corresponde à realidade, criar o amor como se fosse o único, verdadeiro, um só amor, quando a gente sabe que a gente pode amar várias vezes na vida, né? Nós vamos ter também o mal do século, que é aquele amor levado às últimas consequências, que leva à morte, que leva ao sofrimento, à tristeza. A evasão no tempo e no espaço, que é justamente você fugir da realidade, tá? O nacionalismo, né? O nacionalismo é a valorização do nacional, valorização da nossa fauna, flora indígena. O indianismo que está relacionado ao nacionalismo, porque os românticos acreditavam que o índio era a figura mais genuinamente brasileira, né? Nós vamos ter o regionalismo, que está ligado ao nacionalismo, é que cada autor procurou retratar de forma muito sentimental, muito supervalorizada a região, né, onde mora. Pesquisa histórica, folclórica e linguística, quer dizer, vamos trazer para os romances, para a poesia, a nossa história, o nosso folclore, a nossa variação linguística. Escapismo, quer dizer, de tanto valorizar, acaba fugindo da realidade, a realidade tal qual ela se apresenta. É o que a gente chama de escapismo. E a subjetividade, que é o egocentrismo, que está ligado ao sentimentalismo. Tá? Então, aqui são todas as características gerais da escola romântica. Mas a escola romântica, tá? Ela vai passar, ao menos na poesia, por três fases, que é o que a gente vai focar hoje. A prosa a gente não consegue didaticamente encaixar nessas três fases. Primeira geração, segunda geração e terceira geração. Então, na poesia, nós vamos ter três gerações.
tá? Na prosa, os autores, essa classificação, subclassificação do romantismo na poesia em primeira geração, segunda geração e terceira geração é uma subclassificação didática, tá? Na prosa, que eu estou chamando de prosa, o que é que eu estou chamando de prosa? O romance, gênero, tá? Textual. Na prosa fica um pouquinho difícil fazer essa classificação didática, mas a prosa romântica vai ficar para o próximo vídeo. Aqui eu tenho um poema de Álvares de Azevedo, que encaixa bem, né, todas algumas dessas principais características gerais do romantismo. Então, se a gente ler, a gente vai ver o seguinte, que existe muitas das características gerais do romantismo nesse poema, que é bem característico, né, da escola romântica. Minha desgraça. Minha desgraça não é ser poeta, nem na terra de amor, nem ter um eco. E meu anjo de Deus, o meu planeta, trata-me como trata-se um boneco. Não é andar de cotovelos rotos, ter duro como pedra o travesseiro. Eu sei, o mundo é um lodaçal perdido, cujo sol, quem me dera, é o dinheiro. Minha desgraça, ó cândida donzela, o que faz que o meu peito assim blasfema é ter para escrever todo um poema e não ter um vitém para uma vela. Quer dizer, toda a desgraça dele gira em torno de não ter condições econômicas para tê-la, né? Aí esse poema, ele tem muitas características aqui do mal do século, né? Do amor levado ao sofrimento, de Álvares de Azevedo. Então, assim, quando se amava demais, né? Geralmente o primeiro era o único amor e o mais valorizado pelos românticos. E esses casamentos por interesse, ou aqueles casamentos que eram mais arranjados por dinheiro, né? E aí eles ficavam a segundo plano, porque para os românticos o que importava era o amor. Só que a nossa sociedade nem sempre, né, vai valorizar o amor e às vezes, né, valoriza mais as questões econômicas. Então nós vamos ter aqui, ó, a primeira geração romântica, como eu disse para vocês, é uma classificação didática, tá? Essa primeira geração romântica, ela tem algumas características que estão aqui do lado e um poema que mais ou menos exemplifica, tá, essa primeira geração. Então a gente vai ler as características e depois ler o poema tentando encontrar algumas características, tá, da primeira geração romântica. A primeira geração romântica tem algumas características mais específicas, como, por exemplo, exaltação da natureza e da liberdade de criação. Exaltar a natureza significa idealizar a natureza, idealizar a liberdade de criação. O poeta tem toda a liberdade para escrever aquilo de que deseja, dos temas que gosta, usar a variação linguística, né, que mais vai valorizar o seu texto, né? Nós vamos ter a religiosidade, a figura do índio ou indianismo. Esse indianismo é o indianismo idealizado, o índio como herói perfeito, né? Sentimentalismo, emoções, egocentrismo também, né? Tem o sentimentalismo e as emoções, na verdade, são características que vão perpassar todas as gerações românticas. Nacionalismo ufanista, quer dizer, o nacionalismo exagerado, e o brasileirismo, que é a linguagem, né, mais próxima da variedade linguística falada no Brasil. Então, esse texto aqui, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, só tem... Eu coloquei 2 estrofes, mas ele é bem conhecido, né? Eu acredito que seja um dos textos mais conhecidos da nossa literatura, mas ele vai lembrar bem algumas características aqui, principalmente com relação à exaltação da natureza, como a gente tem aqui o nacionalismo ufanista. Então, Gonçalves Dias escreve: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, ele estava exilado em Portugal, resolveu escrever o texto, e aí, quando ele fala aqui Portugal, lá Brasil, ele está querendo dizer que lá no Brasil é tudo lindo e tudo maravilhoso. Nacionalismo. Nosso céu tem mais estrelas, quer dizer, no Brasil tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, a gente percebe aqui que tudo é melhor no Brasil. Então, nacionalismo ufanista. A principal crítica que a escola romântica vai sofrer é principalmente essa idealização, não ter o pé no chão.
né? Os românticos, eles vão começar, a escola romântica vai começar a entrar em decadência para surgir a escola realista e naturalista, justamente por não ter essa correspondência na realidade, por eles devanearem demais, sonharem demais e criarem uma realidade que não existe, criarem uma mulher que não existe, criar um amor que não existe, tá? Basicamente é essa a característica que vai levá-los à decadência da escola romântica. E aqui eu fiz uma pausa para a intertextualidade. Como eu disse para vocês, esse texto, Canção do Exílio, é bem conhecido de Gonçalves Dias. E aí, Tom Jobim e Chico Buarque, né, fizeram uma intertextualidade com esse poema. O que seria a intertextualidade? É um conceito, né, que a gente tem que estar bem presente na nossa vida, a gente tem que entender bastante. Porque a intertextualidade ela vai estar presente nas propagandas, nos memes da internet, em poesias, em romances, em qualquer tipo de texto. A intertextualidade é a relação entre os textos. É quando um texto lembra outros que já existem. Essa intertextualidade, ela é intencional. É quando eu escrevo o meu texto fazendo referência a outro que já existe ou a outros que já existem. Então, a intertextualidade é uma relação proposital, tá? Mas aí o leitor ele só consegue perceber a relação intertextual entre os textos se ele conhecer o texto-fonte, se ele perceber, né, essa relação de intertextualidade entre os textos. Só em ver aqui Sabiá, a gente, né, basicamente já lembra um pouquinho, né, do texto muito conhecido de Gonçalves Dias, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canto Sabiá. É como se uma luzinha já acendesse, eu dissesse assim, nossa, Sabiá já me lembra alguma coisa, né? Então vamos ver como foi que Tom Jobim e Chico Buarque escreveram. Vou voltar. Sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e ainda lá que eu hei de ouvir um sabiá. Vou voltar, sei que ainda vou voltar. Vou deitar à sombra de uma palmeira que já não há. Colher a flor que já não dá e algum amor talvez possa espantar. As noites que eu não queria e anunciar o dia. Vou voltar, sei que ainda vou voltar. Não vai ser em vão, que fiz tantos planos de me enganar, como fiz enganos de me encontrar, como fiz estradas de me perder, fiz de tudo e nada de te esqueci. Então, aqui a gente percebe, né, em alguns versos, bem a relação com o poema de Gonçalves Dias, principalmente nos versos, né, que eu hei de ouvir um sabiá, foi lá e ainda é lá, onde diz, vou deitar à sombra de uma palmeira, que já não há, né, quer dizer, a palmeira existiu em Gonçalves Dias, né? Mas aqui ele já diz que a palmeira não há. Então, a canção Sabiá é apenas uma das inúmeras releituras e citações ao poema de Gonçalves Dias. Então, essa intertextualidade ela é importante, e quando a gente vai estudar a escola romântica, ou moderna, desculpem, a gente vai perceber claramente que os modernistas da primeira geração, eles vão fazer essa intertextualidade com muita frequência com os textos do romantismo no Brasil. A segunda geração romântica. Bom, a segunda geração romântica, ela apresenta algumas características um pouco diferenciadas, tá, da primeira geração. A segunda geração do romantismo na poesia, ela é chamada de ultrarromântica, ou também mal do século, que é aquela que vai ter um exacerbado egocentrismo, quer dizer, o ego, e um sofrimento, uma melancolia, uma dor, um sofrimento por amor, tá? Apresenta-se também um pessimismo extremo, ausência de alegria de viver, uma melancolia profunda, uma desilusão amorosa e alguns outros aspectos que resultavam em males físicos, mentais ou imaginários que levam à morte precoce ou ao suicídio. Quer dizer, é como se você morresse de amor, em outras palavras, né? Aí, morrer de amor, de desilusão amorosa. Tinha uma característica assim, né, desse pessimismo, né, extremo, é que se o amor não era correspondido, era melhor morrer, era melhor se suicidar, ou era melhor se internar num convento, se fosse uma mulher. Então, essas características, elas são mais próprias, né, da segunda geração romântica. E aqui eu tenho um texto de Álvares de Azevedo,
também um trecho, né, do soneto dele que lembra um pouco essas características da segunda geração romântica. Morro, morro por ti, na minha aurora. A dor do coração, a dor mais forte, a dor de um desengano me devora. Sem que a última esperança me conforte. Eu que outrora vivia, eu sinto agora morte no coração, nos olhos morte. Então veja assim, morte nos olhos, no coração. Antes eu vivia, eu era feliz, mas agora eu só vejo morte em mim. Então, essa questão da morte, né, da morte precoce, do suicídio. E aqui a gente vê nesse texto o pessimismo extremo, a ausência da alegria de viver, a ausência de morrer por uma mulher, morro, morro por ti. Na minha aurora, quer dizer, na minha juventude, a aurora no sentido aí, né, metafórico, de na minha juventude, eu estou morrendo jovem por você. A dor é mais forte, a dor do meu coração, o desengano me devora. Então, isso é um ultrarromantismo que caracteriza a segunda geração romântica, certo? Aqui nós temos outro texto, esse aqui, outro texto que também faz parte da segunda geração romântica, tá? Então, esse texto também, deixa eu ver, de Álvares de Azevedo. Vamos lá, soneto. Já da morte o palor me cobre o rosto. Nos lábios meus o alento desfalece. Surda agonia o coração fenece. E devora meu ser mortal desgosto. Do leito embalde no macio encosto, tento o sono reter, já esmorece. O corpo exausto que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. Ó adeus, o adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive e tenha os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança com que o ser mantive. Volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. Olhos por quem viveu, quem já não vive, quer dizer, ele já não vive, já não tem mais gosto pela vida. A morte vai estar presente, o pessimismo também. Já da morte, o palor me cobre o rosto, quer dizer, eu estou morto, né? O eu lírico está morto. Né? Então, essa morte vai fazer parte, o adeus, a saudade, o pessimismo. Não há alegria na segunda fase, né, da geração romântica, do ultrarromantismo, do mal do século. E a terceira geração romântica, tá? Na poesia. A terceira geração romântica, ela já começa a dar indícios de que o romantismo começa a ter seus dias contados, se assim a gente pode dizer, né? Porque a terceira geração romântica, ela já vai se preocupar um pouquinho mais de olhar a realidade em volta, de parar de devanear, de parar de imaginar, de parar de idealizar, né? E aí os autores da terceira geração romântica, eles já vão trazer problemas sociais, uma literatura engajada, que é o que a gente chama de literatura que se preocupa com as questões sociais, para dentro da poesia. Tá? E aí a gente vai ter uma literatura social. Primeira geração e a segunda geração, nós não temos uma literatura social. A literatura social, ela começa na terceira geração e ela já dá indícios de que o romantismo está prestes a morrer e o realismo, naturalismo está próximo a nascer, que é a próxima escola literária que vai ter um pé no social. Então, nós vamos ter aqui na terceira geração uma literatura social, uma transição entre romantismo e realismo, poesia de libertação, ideais da democracia. Já temos aqui, ó, bem questões, né, políticas, sociais, defesa do republicanismo e do abolicionismo, da libertação dos escravos, defesa de temas sociais. Aqui a gente já tem, né, uma figura que mostra aí um navio negreiro. Então, assim, a questão social, a questão abolicionista, ela é muito forte na terceira geração romântica, como outros temas também. Então, a terceira geração romântica ela é marcada por essa questão social, já não tem mais essa questão de idealizar uma figura feminina. As mulheres são retratadas mais de forma mais próximas da realidade. Então, é como se já se anunciava a morte do romantismo. E aí, para ilustrar bem essa terceira geração romântica, né, a gente tem aí um trecho da Canção do Africano, de Castro Alves. Canção do Africano, que mostra, a gente já vê aqui uma literatura engajada. Né? Se a gente observar,
A principal diferença desse texto de Castro Alves para o de Gonçalves Dias, que a gente leu, e o de Álvares de Azevedo, é justamente que agora ele está mais no social do que no egocentrismo, no eu. Tá? Na valorização do eu, na minha tristeza, na minha dor, e agora a dor volta-se para o social. Né? E qual é a dor que a gente que o romântico vê nessa terceira geração? A abolição dos escravos, a dor, a questão do negro, né? E a escravidão. Então nós temos uma descrição, né? Basicamente aqui, um texto bem descritivo. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar, corre-lhe em pranto saudades do seu torrão. Aqui torrão é saudades da sua terra, já que os escravos eram capturados na África e trazidos de forma escrava para serem escravizados aqui no Brasil. Torrão aí no sentido de terra, da sua terra, do seu lugar. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo embalando o filho, né? E a meia voz lá responde, ao canto e o filhinho esconde, talvez para não escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Então, minha terra é lá bem longe, é na África. Esta terra é bonita, o Brasil, mas a outra eu quero bem. Da outra eu fui arrancada para ser escravizada nessa terra. O sol faz tudo, o sol faz lá tudo em fogo, faz em brasa toda a areia. Ninguém sabe como é belo ver da tarde a papaceia. Quer dizer, lá é muito sol, lá é muito quente, lá é melhor. Eu gosto daqui, a terra é bonita. Quer dizer, gostar no sentido de que a terra é bonita, mas ser escravizado não era uma coisa necessariamente, né, de se gostar. Então a gente percebe que o romantismo nessa terceira geração tem uma outra característica que não, a gente não encontra nas demais, que é justamente o cunho social, a preocupação com o social. E o romance, o romance romântico, romance histórico, romance indianista, romance regionalista, a gente vai deixar para as próximas aulas, tá certo? Porque ele não, a gente didaticamente os autores não conseguem fazer essa relação, ok? Essa relação para mostrar para os estudantes, né, essa diversidade que foi escrita durante o romantismo, principalmente na questão do romance, tá? Porque nós vamos ter romance de todos os tipos, de todos os gostos, vários autores, um único autor escrevendo vários tipos de romances, como, por exemplo, a gente tem José de Alencar, que escreveu romances indianistas, né, como o índio sendo o centro. Ele vai escrever também romances urbanos, romances românticos, romances históricos. Então, na próxima aula, a gente vai justamente falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, um abraço para vocês e até a próxima.